Bom, como você já viu no título deste vídeo, nós vamos falar aqui sobre síndromes relacionadas ao sono ou distúrbios do sono. Você sabia que a insônia, que é o principal distúrbio do sono, afeta, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, até 40% da população adulta? Dentre as pessoas com transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual, esses dados são ainda maiores. Algumas pesquisas apontam que até 86% das pessoas com TEA podem ter alguma síndrome relacionada ao sono, das mais de 80 que nós temos mapeadas. Isso mesmo, apesar da insônia ser a principal delas, nós estamos falando aqui um monte de síndromes relacionadas ao sono. Nós temos terror noturno, sonambulismo, síndrome das pernas inquietas, insônias, parassônias, bruxismo, enurese noturnas e tantas outras que nós vamos falar aqui neste vídeo. O impacto de uma questão relacionada ao sono na qualidade de vida das pessoas é enorme e por isso que essa condição geralmente é prioritária no tratamento e é muito importante que profissionais da saúde, da educação e familiares se atentem para esta temática e saibam como agir. Bom, Fábio Coelho aqui, psicólogo, especialista em TEA e diretor da Academia do Autismo. Vamos falar sobre os distúrbios e síndromes relacionadas ao sono. Como é sabido pelo senso comum, o sono está relacionado a uma melhor qualidade de vida, menor estresse, mais calma para tomadas de decisões, melhor equilíbrio e até um melhor sistema imunológico. Então, um bom sono está relacionado também à prevenção de saúde e também é a base para um processo de aprendizado de novas habilidades, seja na vida escolar ou também na vida do trabalho, no ambiente de trabalho. Ou seja, nós seres humanos necessitamos passar por um ciclo de vigília e sono, onde no sono a gente possa descansar e recarregar a nossa energia para a próxima jornada diária. E dentro desse sono é muito importante que a gente passe por todas as etapas desse sono, de um sono leve até um sono mais profundo e depois uma etapa bem peculiar do sono, que é onde a gente consegue ali ter um movimento muito acelerado cerebral que se chama sono REM, que é o sono com movimentos rápidos dos olhos. Então passar por todas essas etapas durante o sono é muito importante e não somente a quantidade de horas que a pessoa consegue dormir, mas também que ela consiga passar por todas essas etapas do sono para garantir ali o melhor repouso para que ela possa então voltar às suas atividades no próximo dia. E dentre todas essas questões que podem ser afetadas na área do sono, nós temos uma série de síndromes, dentre elas em 3 eixos principais. Dentro do primeiro eixo, a insônia, que é aquela dificuldade que nós podemos ter para adormecer ou permanecer dormindo, acordar ao longo da noite, não conseguir voltar a dormir. Então existem vários subtipos de insônia. E também temos a síndrome das pernas inquietas, que é uma necessidade demasiada de movimento das pernas, que aumenta ao longo da noite e que geralmente, como se estivesse formigando ou pinicando as pernas, e a pessoa sente essa necessidade de movimentar as pernas. Isso prejudica tanto a qualidade do sono, quanto também o próprio processo de conseguir adormecer, na quantidade de período dormindo. Temos também, na área da apneia, uma série de dificuldades que estão relacionadas à respiração ou algum outro processo orgânico que prejudicam também essa sequência do sono, geralmente relacionados a períodos onde a pessoa acorda ao longo da noite por conta dessas apneias e isso prejudica que ela faça a transição de uma etapa do sono para outra. Porque quando ela está migrando de um sono mais leve para um sono mais profundo, ela tem leves despertares e aí ela volta para um processo de sono mais leve e não consegue, então, concluir adequadamente esse processo do sono. E o terceiro eixo são as parassonias, que estão relacionadas a algum processo do despertar ou dificuldade no despertar ou um despertar temporário durante o sono, como, por exemplo, o sonambulismo, o bruxismo, o terror noturno, que
prejudica muito a qualidade do sono também e é bem diferente, né, dos pesadelos que ocorrem numa outra fase do sono. O terror noturno acontece justamente no período do sono mais profundo e prejudica esta qualidade do sono. E por fim, a paralisia do sono, que é quando a pessoa ela acorda, mas ela não consegue ali despertar adequadamente, inclusive com movimentos voluntários prejudicados, né? Ela sente uma fraqueza tão grande que em alguns momentos pode não conseguir segurar uma caneta, levantar, né? Esse movimento voluntário motor fica prejudicado apesar dela ter despertado. Bom, esses são os principais síndromes relacionadas ao sono, mas nós sabemos que existem mais de 80 síndromes e transtornos do sono e por isso que nós precisamos avaliar o que pode estar acontecendo no comportamento das nossas crianças ou jovens com TEA, para que a gente possa então saber qual é o melhor momento e qual profissional procurar para uma avaliação adequada e tratamento adequado. Muitos nomes complicados, né? São uma série de síndromes. Acredito que você possa conhecer alguém que já passou por alguma dessas questões, porque elas estão muito mais presentes do que a gente imagina. Então, se você conhece alguém que já enfrentou alguns desses desafios, não deixa de clicar aqui no link e enviar para que a pessoa assista também esse vídeo. E aproveitando esse momento, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e curta este vídeo. E qualquer dúvida sobre essa temática, deixe aqui embaixo nos comentários para que a gente possa estar respondendo você. E como que nós podemos então identificar se uma pessoa pode estar enfrentando algum distúrbio relacionado ao sono? As características que a gente precisa estar bem atento são dificuldades de ir dormir, né? A dificuldade de deitar para adormecer, dificuldade no processo de adormecer. A criança ou a pessoa ela deita, mas ela não consegue adormecer, movimento motor muito intenso durante o sono. Então a pessoa está dormindo, mas ela se movimenta muito, ou ela fala bastante ao longo do sono, ou ela tem interrupções na respiração ao longo do sono, ou ela se mexe com muita intensidade ao longo do sono. São algumas características que a gente precisa estar atento. E durante o dia, o efeito, né, de algum problema relacionado ao sono que vai estar então num processo ali de despertar dificultoso, num processo de sonolência ao longo do dia, processo de estresse mais acurado ao longo do dia também pode estar presente, né? E principalmente então uma dificuldade de se manter acordado, né? Demonstrando bastante cansaço ao longo do dia por não estar tendo um repouso adequado. E apesar da gente estar falando de um transtorno, ou seja, dependendo da intensidade dessas características, logicamente nós precisamos então tornar isso prioridade, porque é a base e nenhuma outra terapêutica e educação vai funcionar sem um sono adequado e precisamos ter um tratamento médico, né, um médico especialista na área acompanhando. Mas, no nosso dia a dia, muitas questões ambientais nós podemos manejar para promover uma higiene do sono, ou seja, fatores que, quando bem manejados, favorecem um processo de sono adequado e criam, então, um processo para que a pessoa tenha mais facilidade para ter a carga horária de sono adequada e também a qualidade de sono adequada. Você sabe quais são esses fatores? Vou mostrar alguns para vocês agora. Primeiro deles, o ambiente precisa estar com uma luminosidade adequada, ou seja, apagar as luzes, deixar uma luz bem enfraquecida, diminuir também os ruídos, né? Tanto ruídos no próprio quarto, quanto ruídos externos, lembrando que pessoas com TEA podem reagir diferente a esses estímulos, então a gente precisa sempre avaliar individualmente. Às vezes é um barulho de uma torneira pingando, um barulho dos segundos do ponteiro do relógio que pode prejudicar uma criança com TEA. Então a gente precisa avaliar de uma maneira mais minuciosa esses estímulos luminosos e sonoros no nosso cotidiano. Outro fator importante é a alimentação. Entre 1 a 2 horas antes do horário do sono, evitar alimentos, especialmente alimentos pesados. Isso vai ajudar bastante para que o organismo esteja mais tranquilo e favoreça o adormecimento da criança.
Mais um ponto importante é a rotina do sono. Tentar criar um hábito de realmente a criança ir sempre no mesmo horário para a cama, criar esse ritual onde ela apague as luzes, ela deite, pista visual, para que ela entenda que aquele momento é o horário do sono e especialmente, né, o seu organismo se prepare para dormir sempre no mesmo horário. Rotina é tudo. Mais um ponto importante para a gente estar atento, uso de telas, diminuir ao máximo o uso de telas, que já é prejudicial, né? A gente já sabe que tem muitos estudos relacionados à quantidade de horas, né, de uso de telas no nosso dia a dia, mas especialmente aqui falando de sono, o uso de telas relacionadas à hora do sono acelera o cérebro e prejudica também esse processo de adormecer adequado. Então diminuir ao máximo o uso de telas. Se for muito necessário utilizar, deixa mais distante a tela, diminui a luminosidade da tela, baixa ao máximo o volume da tela, coloque alguma música mais calma, que ajude a criança a adormecer e evite ao máximo desenhos, músicas agitadas. O outro ponto importante ao longo do dia é a alimentação adequada e a atividade física, né? Pessoas que têm uma rotina com atividade física têm um processo de sono muito melhor. Então incluam atividades ao ar livre, atividades físicas ao longo do dia, mas não atividades aceleradas no horário de dormir. Evitar ao máximo todas as atividades que possam acelerar o organismo no horário que é um horário do sono. Todas essas questões em conjunto ajudam muito no processo de um sono adequado. E principalmente, né, para crianças com TEA, cuidar também de variáveis que possam fazer a criança acordar ao longo da noite. Temperatura, então um ambiente, se possível, climatizado ou ventilado, mosquitos, né? Então usar protetor nas janelas ou algum repelente elétrico que previna, né, que um mosquito ou outro inseto possa acordar a criança, e barulhos externos que podem também estar prejudicando o sono dessa criança, né? Com todos esses fatores em conjunto, com certeza a gente ajuda muito na qualidade do sono. Bacana, né, gente? E apesar de a gente não ter tantos estudos ainda relacionando o dormir à qualidade de vida ou ganho de habilidades, especialmente com a população autista, nós temos muitas evidências apontando para a qualidade de vida e a qualidade no ganho de habilidades relacionado à espécie humana. Então, o sono, né, a qualidade do sono está com comprovação científica relacionado a uma melhor qualidade de vida. E nós precisamos, então, estar muito atentos, já que muitas pessoas com TEA têm dificuldades relacionadas na área. Então, uma boa avaliação e, na dúvida ou na presença de qualquer uma dessas características que nós conversamos aqui, procure um especialista. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um da nossa websérie sobre comorbidades no TEA. Se você não assistiu a algum dos outros vídeos da nossa websérie, clique aqui em cima para que você assista toda a playlist da nossa websérie, que ainda tem mais um vídeo na próxima semana para que a gente encerre aí com chave de ouro a nossa websérie sobre comorbidades no TEA. Um grande abraço para você e até lá!